O primeiro capítulo de Gênesis é um dos textos mais conhecidos e, ao mesmo tempo, mais profundos de toda a Bíblia. Nele, encontramos a revelação de como Deus trouxe à existência o céu, a terra, a vida e o próprio ser humano. Mais do que uma antiga narrativa, ele apresenta uma verdade que se mostra atual. O universo possui propósito e significado. Ao acompanhar essa jornada, quem crê é convidado a contemplar os fundamentos da fé e a compreender quem é o Senhor, que está por trás de todas as coisas. A Bíblia inicia com uma declaração poderosa. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Nessas poucas palavras estão contidas verdades profundas. O universo teve um começo. A existência não surgiu por si mesma e nem sempre existiu da forma como a conhecemos. Desde o primeiro versículo, a Escritura apresenta Deus como a origem de tudo o que existe. Quando Gênesis foi escrito, muitos povos acreditavam que elementos da natureza possuíam teor divino. O sol, a lua, as estrelas eram frequentemente adorados como deuses. Mas a Bíblia, com seus ensinamentos, apresenta: todos eles vieram pela vontade do Senhor. Eles não são divinos, foram feitos pelo Deus verdadeiro. Assim, Gênesis estabelece uma diferença fundamental entre Criador e criatura. A natureza tem sua grandeza, mas somente Deus é digno de adoração. Após apresentar o Criador, Gênesis narra a condição inicial da terra, que era sem forma e vazia. Trevas cobriam o abismo, enquanto águas profundas dominavam toda a paisagem. Era um cenário de silêncio, escuridão e ausência de vida. Mas Deus já estava presente. Mesmo em meio ao caos, a Escritura nos diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Antes de qualquer forma de vida, antes mesmo da luz, Deus já estava lá. Essa verdade transmite uma certeza poderosa. O Senhor não necessita de ordem no caos. Onde tudo parece vazio e sem direção, sua presença já opera silenciosamente. Então ocorre o primeiro grande ato da criação. Deus diz: haja luz. E imediatamente a luz surge. A luz existe porque Deus a chamou a existir. Onde havia apenas trevas, agora há claridade. Onde havia apenas vazio, surge o propósito. A primeira das criações de Deus é um poderoso símbolo de vida, direção e esperança. Desde o primeiro capítulo da Bíblia, a luz aparece como um sinal da ação de Deus. Por isso, a imagem da luz atravessa toda a Escritura. Séculos depois, o Evangelho de João retomaria essa mesma verdade ao afirmar que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. A história da criação começa com a luz vencendo a escuridão. Após criar a luz, Deus estabelece uma distinção fundamental. Ela não permanece misturada às trevas. O Criador separa uma da outra. A claridade passa a governar o dia, enquanto as trevas marcam a noite. Pela primeira vez, surge o tempo, inaugurando a sucessão dos dias e das noites. Desde o início, a criação revela que Deus é um Deus que estabelece uma continuidade. No segundo dia, Deus volta sua atenção para as águas. Ele estabelece uma separação, formando a vasta expansão dos céus. Aquilo que antes era disforme começa a adquirir estrutura. Surge o firmamento como um testemunho da sabedoria do Senhor, que prepara o mundo para receber vida. No terceiro dia, Deus reúne as águas em seus lugares e faz surgir a terra seca. Montanhas começam a se erguer, vales se formam, planícies aparecem onde antes existiam apenas águas. Pela primeira vez, a terra revela sua beleza e diversidade. O mundo começa a adquirir a forma que servirá de lar para todas as criaturas que ainda serão criadas. Mas Deus não apenas forma a terra, Ele também a enche de vida. Gramados cobrem os campos, plantas brotam do solo, árvores se erguem carregadas de frutos. A criação passa a demonstrar abundância, fertilidade e provisão.
Cada semente contém em si a capacidade de multiplicar a vida, revelando a generosidade do Criador. No quarto dia, Deus estabelece os luminares nos céus, o sol passa a governar o dia, as estrelas são espalhadas pelo firmamento e a lua ilumina a noite. Esses corpos celestes não são deuses, nem forças independentes. Eles cumprem uma função definida pelo Criador: marcar o tempo, as estações, os dias e os anos. O universo revela uma harmonia impressionante, sustentada pela vontade de Deus. Com os ambientes preparados, Deus começa a preenchê-los. Os mares passam a ser habitados por criaturas de todas as formas. Grandes seres marinhos atravessam as águas profundas. Cardumes se movem em perfeita harmonia. Ao mesmo tempo, aves cruzam os céus pela primeira vez. A criação ganha movimento, som e diversidade. A vida floresce por todos os lados. No sexto dia, a terra passa a ser habitada por inúmeras espécies de animais. Rebanhos percorrem os campos. Animais selvagens exploram montanhas e desertos. Criaturas pequenas encontram seu lugar entre as plantas e as rochas. A diversidade da vida terrestre manifesta a criatividade sem limites do Criador. Cada ser ocupa seu lugar dentro da ordem estabelecida por Deus. Ao observar os dias da criação, percebemos um padrão. Nos 3 primeiros dias, Deus organiza os espaços. Ele estabelece a luz, os céus e a terra. Nos 3 dias seguintes, os céus recebem aves, os mares recebem peixes, a terra recebe animais e, posteriormente, receberá o ser humano. Nada é por acaso. Tudo segue uma ordem perfeita. Forma e propósito caminham juntos pela obra do Senhor. Ao longo de toda a narrativa, uma mesma declaração é repetida diversas vezes. E viu Deus que era bom. Essa repetição não acontece por acaso. Ela enfatiza que tudo o que Deus cria possui valor, propósito e harmonia. O mundo não surgiu como um erro, nem como resultado de forças em conflito. Desde o princípio, a criação reflete a sabedoria e a bondade de Deus. Cada montanha, cada rio, cada árvore e cada criatura testemunham essa realidade. Em muitas culturas antigas, a matéria era vista como algo inferior ou até mesmo mau. Gênesis apresenta uma perspectiva completamente diferente. A criação material é apresentada como uma obra boa, bela e digna de cuidado. O universo revela a criatividade de Deus. A terra revela sua generosidade e a vida sua sabedoria. Tudo aponta para um Criador que se alegra com sua obra. Depois de preparar os céus, os mares e a terra, Deus realiza uma obra singular. O ser humano é criado. Diferente de tudo o que havia sido feito até então, a humanidade recebe uma posição especial dentro da criação. O homem e a mulher surgem como portadores de uma dignidade única. Eles não são apenas mais uma criatura entre tantas outras. Foram criados para refletir algo do próprio caráter de Deus e para exercer responsabilidade sobre o mundo que receberam. O surgimento do ser humano ao final não é acidental. Após organizar os ambientes e enchê-los de vida, Deus cria aquele que receberá a responsabilidade de cuidar da sua obra. A humanidade é apresentada como administradora da terra. Esse privilégio não é um convite à exploração, mas ao cuidado. Desde o início, a relação entre o ser humano e o mundo é marcada por responsabilidade e pelo propósito de Deus. Quando a obra da criação chega ao fim, a avaliação divina torna-se ainda mais intensa. A Bíblia declara: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Agora, não se trata apenas de cada elemento isoladamente. A criação é contemplada como um todo. Os céus, a terra, os mares, os animais e a humanidade formam um conjunto harmonioso que reflete a perfeição do propósito divino.
Gênesis não apresenta apenas uma sequência de acontecimentos, ele revela propósito. A luz mostra que Deus traz direção. O firmamento revela ordem. A terra fértil demonstra provisão. Os seres vivos manifestam abundância. E o ser humano testemunha o valor especial que Deus atribui à vida. Cada elemento da criação aponta para uma intenção cuidadosamente estabelecida pelo Criador. Em uma sociedade que frequentemente afirma que a existência não possui significado, Gênesis apresenta uma resposta poderosa. A vida não é fruto do acaso. O universo não surgiu sem propósito. Cada pessoa carrega valor porque foi criada por Deus. A narrativa da criação continua falando a todas as gerações, lembrando que existe um propósito maior por trás da existência humana. E ao contemplarmos a beleza do mundo que Deus criou, somos convidados a responder ao Senhor. A criação inspira gratidão e deve nos ensinar a valorizar a vida, respeitar a natureza e reconhecer a sabedoria de Deus. O mundo não é apenas um recurso a ser explorado, é uma dádiva confiada aos nossos cuidados. O Gênesis nos apresenta um Deus que cria, organiza, sustenta e dá propósito. Do caos surge a ordem, das trevas surge a luz, da terra vazia surge a vida. Ao repetir que sua criação era boa, Deus revela não apenas seu poder, mas também sua bondade. Essa é a base de toda a história bíblica. Um Criador soberano que estabelece propósito para sua criação e convida suas criaturas a viverem em relacionamento com Ele. A jornada das Escrituras começa aqui, contemplando um universo que nasceu da palavra e carrega as marcas de sua sabedoria. Se gostou de assistir ao vídeo do Gênesis, dê seu like, acione o sininho, compartilhe o vídeo e acompanhe nosso canal. Que Deus te cubra de bênçãos.